certo não, né? Mas, bom, vamos lá, né? Vamos começar, né? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tricolor em Foco com Casarri, que é este que vos fala aqui. Temos sem muitas novidades aí. Basicamente o que a gente tinha aí de notícias aí, eu passei no último episódio, na segunda-feira. De lá para cá sem muitas novidades, nada, exceto, né, a expectativa, tudo que estava girando em torno do jogo mesmo, tá? Eu quero trazer só, antes da gente falar do jogo aqui, eu vou falar 2 pontos, mas vou falar, o segundo eu não tenho muita certeza, né, muito diz que me diz, mas vamos lá. O primeiro ponto, falar da reforma do Morumbis. Para quem acompanha o canal aí há algum tempinho já, né, pelo menos alguns episódios, se ouviu o episódio 16, viu que eu falei que tinha saído uma entrevista numa revista aí, num site, não sei, do diretor de marketing do São Paulo, junto com, se eu não me engano, acho que o Belmonte estava na entrevista também. E haviam falado sobre a reforma do Morumbis, né, que tinha coisas que já estavam decididas com a W Torre, algumas coisas ainda estavam sendo discutidas, enfim, retomando aqui, até puxando aqui, o que estava ainda em discussão, né, se a obra será feita em partes, ou seja, fecha primeiro um setor do Morumbis, faço a reforma, fecha outro setor, ou ia ser total, fecha logo o estádio inteiro e faz a reforma. Isso estava sendo discutido, né? Se a cobertura seria parcial, total, os tipos de equipamento que seriam utilizados na cobertura, qual era a capacidade. Eles estavam fazendo alguns cálculos de capacidade de arrecadação com naming rights, com tudo que envolve camarote, cadeira, etc e tal, mas que palavras aí da diretoria do São Paulo, tá? O São Paulo não colocaria dinheiro, o São Paulo teria decisão final sobre shows, isso já estava decidido, tá? Não colocaria dinheiro, teria decisão final em relação à data de show, eventos e tudo mais, e o gramado seria 100% natural. Isso foi falado pela diretoria do São Paulo. Ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, eu vi o Nicola nos vídeos dele falando que ele tinha tido uma fonte, que ele tem uma fonte dentro da diretoria do São Paulo, dizendo que as coisas estavam emperradas entre São Paulo e W Torre, dizendo que isso, que, né, não sabia ainda, que o problema é que a W Torre queria colocar grama sintética, estava forçando para que isso fosse utilizada, a grama sintética, por conta dos shows que seriam feitos lá no estádio. E isso poderia facilitaria, né, quando tivesse evento de ajuste e tudo mais, e que eles queriam, ainda estava sendo discutida a questão dos shows, quem que colocaria ali, quem que seria o responsável a palavra final dos shows. Enfim, alguém está mentindo, alguém está falando coisa errada, né? O Nicola deve estar repassando a informação que ele recebeu. Então, quem que é, né? O que está rolando aí? A diretoria do São Paulo não confia no que fala, não acerta, ou fala e depois desdiz. Meio estranho isso aí, né? Bem estranho mesmo, bem estranho. Infelizmente a gente não tem como apurar ou fazer uma cariação, que seria necessária num caso desse, né? Coloca ali o diretor de marketing, coloca ali a fonte do Nicola ali e fala: e aí? Quem que está falando a verdade, né? Enfim. Outro ponto que foi levantado também, e aí eu vou pedir perdão aqui ao jornalista que falou, porque eu acabei não guardando o nome dele, mas que diria que
A questão ali que o São Paulo, né, entrou com o pedido de cancelamento do jogo contra o Fluminense apenas após a divulgação dos áudios do VAR, que foi liberado só na sexta-feira, 5 dias após o jogo. Isso não poderia acontecer, porque o São Paulo teria que ter pedido a impugnação da partida até 48 horas após a liberação da súmula, independente dos áudios, né? E os áudios poderiam entrar como prova depois. Que isso, né? E aí por conta que o São Paulo só entrou na sexta-feira após a liberação dos áudios, e aí por conta disso não vai rolar a impugnação da partida, que isso estava já acertado entre a CBF e o São Paulo, que era justamente para que o São Paulo fizesse às vezes do que a torcida pedia, que era o cancelamento, que era pedir o cancelamento da partida, e que aí a CBF entraria com um laudo técnico lá falando, olha, era para ter pedido aqui, e aí por conta disso não aconteceria, que isso tinha sido ajustado em uma reunião após a partida entre o presidente Júlio Casares e a CBF. Estranho, né? Porque realmente, né, na segunda-feira, se eu não me engano, após o jogo, o presidente Júlio Casares foi até a CBF ter uma reunião por conta do erro ridículo, né? Já não é mais erro, para mim já é tipo, quer prejudicar mesmo. A CBF já deixou as claras, olha, esse ano vocês não vão ganhar nada, esse ano aqui com a gente não é para vocês, tá? Vocês já ganharam a Copa do Brasil, para mim é desenho, é roteiro, tá? Vocês ganharam a Copa do Brasil esse ano, o ano passado, a gente tem que evitar aí, tem que ter uma alternância, então a gente vai riscar aqui alguma coisa, né? Não sei, tá? Né? E aí, então, falou, ó, como sua torcida tá pedindo, a gente errou, não sei o quê, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou liberar o áudio, não vou liberar agora, porque se eu liberar agora, você vai ter que pedir a anulação da partida e aí vai ter que ser feito dentro do prazo. Não, eu vou liberar mais pra frente, e aí você pede depois da liberação do VAR, e aí eu vou falar, ó, tinha que ter sido 48 horas, e aí fica aí, né, para vocês pensarem também sobre essas duas coisas aí, né, em relação à diretoria do São Paulo, esses dois pontos, né, a questão da reforma, que diz que está indo, e depois a gente tem informação que não está, né, que diz que está decidido e depois não está decidido, e essa questão aí que São Paulo só fez às vezes jogou para a torcida, literalmente, né? Então entrou ali em acordo e depois vai acatar como bom samaritano, né? Enfim, né? Bom, isso é o que a gente tem aí para falar. E aí falar do jogo de ontem, não sei exatamente, né? Eu acho que no final todo mundo acabou tendo a mesma percepção, pelo menos do que eu ouvi no rádio, do que eu vi na TV, do que eu tenho lido aí, do que eu tenho ouvido de São Paulinos e tudo mais. Todo mundo com a mesma percepção, né? Mas vamos fazer o giro completo aqui, né? O jogo começou ontem como se tivesse continuado, né, o primeiro jogo lá no Morumbi, né? O São Paulo com posse de bola, sem muita efetividade, o Lucas muito marcado, o Caleri isolado, o Luciano no sono, né? E isso aqui foi a toada do jogo inteiro, né? Então parece que, né, foi jogo de futebol americano. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, né? Foi tudo na sequência, assim, porque o jogo foi do mesmo jeito, né?
os 180 minutos, mais os acréscimos aí e tudo mais, foi desse jeito. São Paulo com a posse de bola, toca, chega lá na frente, tenta um cruzamento, não dá certo, perde a bola, não dá certo, alguma coisa, e a gente toma um contra-ataque. O primeiro tempo ainda deles ontem ainda foi um pouco mais perigoso, né? Algumas escapadas do Hulk, quando ele pegou no mano a mano o Alan Franco, ali de frente para o gol, aí acabou complicando um pouquinho. O que no segundo tempo parece que o Alan Franco acertou a forma de marcar, e partidaça do Alan Franco, assim, ganhando todas as divididas, e ainda demonstrando uma habilidade até um pouco arriscada em alguns momentos ali, mas que ele corta para o lado, tira, dribla, enfim, partidaça do Alan Franco, a gente tem que elogiar aí. O segundo tempo, principalmente, dele, eu acho que foi muito bom, né? Mas aí, no segundo tempo, a gente ficava com a bola, eles nem tiveram uma chance, acho que só, de chutar ali, bola para fora ainda, e foi isso o jogo, né? A gente com a bola, eles uma escapada aqui, uma escapada ali. O Rafael ontem, em 3 oportunidades, muito bem, salvou o São Paulo em 3 chances claras de gol do Atlético. Uma no cara a cara, não sei, Paulinho, não sei. Ele saiu muito bem ali. E já tinha gente já querendo criticar o Rafael. Enfim, né? Fazer uma menção aqui, né, já que a gente já está criticando o CBF e tudo mais. O lance ali era para expulsão. Gente, assim, a gente vê isso no futebol o tempo todo, né? Então a gente meio que sabe quais são as narrativas num lance desse, né? Então, a primeira, né, é o domínio da bola. O Rato tinha o domínio da bola. Estava em direção ao gol? Estava em direção ao gol. O cara que fez a falta era o último homem? Era o último homem. Havia cobertura? Não, a cobertura do cara que estava do lado estava muito à esquerda do Rato, por exemplo. Por que não expulsar? Né? Por quê? Enfim, contra a gente pode, né? A gente acabou de sair, né? Então, estamos numa discussão aí, num lance que foi falta, todo mundo viu, todo mundo ouviu que o juiz não marcou falta, que deu vantagem, e vantagem então é jogo correndo. O cara colocou a mão na bola e pode, contra o São Paulo pode, né? No primeiro turno do jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, o cara fez o gol colocando a mão na bola, empurrando, né, para frente. Pode, contra o São Paulo pode. Na mesma linha não existe, se o cara tiver com o cabelo para frente, né? Então aí invalida gol. Assim, o critério da CBF ali, o critério do VAR, o critério dos árbitros é contra o São Paulo, então dá o gol se for necessário, não dá falta, não expulsa, e vai indo, e a gente pagando ingresso indo pro jogo, né? A gente assistindo o jogo, e os caras lá metendo a mão, uma vergonha, né? Não sou eu que estou falando, teve mesa redonda, os caras traçando os pontos, esses pontos que eu falei aqui, né? Que esses são os critérios utilizados para se expulsar quando um jogador faz a falta em outro que está com a bola indo em direção ao gol, né? Tá com a bola dominada? Tá com a bola dominada.
Tá indo em direção ao gol? Tá indo em direção ao gol. O cara que fez era o último zagueiro. Havia cobertura? Não havia cobertura. Tá aqui, ó, checklist. Você faz o checklist aqui. No final, deu os 4 checklists aqui, então é cartão vermelho. Aí o cara vai dar cartão amarelo. Né? Enfim, o São Paulo tem que entrar em campo já tendo que fazer 2, 3 gols. Porque se fizer um, vai ser invalidado, porque ou o cara vai estar na mesma linha, ou vão achar um pelo num ovo numa falta ali na frente, alguma coisa, vão querer invalidar. Então o São Paulo já tem que entrar com a mentalidade de ganhar de 3-0. Porque um e meio aí talvez, né, corre o risco de ser anulado. Ou se os 3 valerem, nós vamos provavelmente tomar 2 aí que o juiz, que alguma coisa, né, vai ser inventado, um pênalti, uma bola que o cara domina levando com a mão, com o braço e tudo bem, ou uma falta inventada ali, que foi o caso ali, o Luiz Gustavo vai se defender, abre os braços porque ele está com a bola dominada, o jogador pode abrir o braço para se defender, e aí no caso é para contra a gente marcada falta, e ainda deram o cartão para o Luiz Gustavo lá naquele jogo lá. Então é isso que a gente tem que fazer. A CBF não faz nada, para eles segue a vida, porque para eles, né, o time deles está ganhando, então bola para frente, né, então tá beleza, é isso aí, né, então era para expulsar, não expulsou, cartão amarelo. A gente continua, volta para o segundo tempo sem substituição, que a única substituição que teve ali nesse caso aí foi a inversão de lado do Lucas com o Elton Rato, que era uma tentativa de tirar a marcação que estava em cima do Lucas muito forte. Não vejo isso como tendo ajudado, né? O Rato pela esquerda não rende tanto, né? Porque a jogada do Rato é cortar para dentro, independente se ele vai bater no gol ou invertida, né? A bola dele é sempre muito perigosa quando ele faz uma inversão de jogada, e não surtiu muito efeito. Eu acho que a gente já devia ter voltado para o segundo tempo com pelo menos o Marcos Antônio no lugar do Luiz Gustavo, porque o Lisieiro estava jogando bem, o Lisieiro pode fazer o primeiro volante, e o Luiz Gustavo, que estava como primeiro volante, estava amarelado e não estava numa noite das mais felizes. Muito abaixo do que a gente está acostumado a ver do Luiz Gustavo, né? Muito lento, chegando atrasado nas divididas e amarelado. Puta risco da gente perder o cara. Enfim, a gente não voltou com essa alteração. O Atlético Mineiro estava muito confortável no jogo, porque o São Paulo estava encaixotado na marcação, deixou até de se arriscar, né? Que no primeiro tempo ainda tentou algumas jogadas aqui e ali, alguns lançamentos e tudo mais. No segundo tempo, abriu mão. Por quê? Não estava correndo risco, não correu risco nenhum ali. O único lance no segundo tempo que foi mais perigoso assim foi o Luciano cara a cara com o goleiro ali, mas marcado, e eu acho que ele fez o que deu ali, tentando bater por cobertura, ainda o goleiro pegou, e se não pega ainda tinha o zagueiro na cobertura, a bola não estava com muita força, então ia acabar sendo tirada a bola. Mas de qualquer forma foi o único lance que o São Paulo criou. Eu não vou falar nos 180 minutos aí, mas foi o lance de maior perigo aí, pelo menos do jogo de ontem, para o São Paulo, né?
Teve uma bola que o Eric pegou, que ele cortou para dentro aí. Eu falei, agora eu se consagro e mandou lá na lua. Não. Mas tudo bem, né? Enfim, as substituições vieram depois, né? O Eric entrando no lugar do Rato. Aí o Lucas volta para a esquerda. Coitado do Lucas. É jogado de um lado para o outro assim, como se fosse, né, tipo, não, você pode jogar ali, você pode jogar lá, você pode, e no final ele não acaba não conseguindo render em nenhum, porque ele está sempre fora de posição, né? Que ele deveria jogar sempre ali centralizado. Eu falei aqui no último episódio, não sei se foi no último episódio, no anterior, que o Lucas, o São Paulo deveria jogar num 4-4-2 para jogar com o Luciano, né? E ontem eu vi que tem mais gente, né, no estádio 97, o pessoal estava comentando também, né, que deveria jogar no 4-4-2 para a utilização do Luciano mais próximo do Caleri, mais dentro da área e mais perto do gol, que é onde ele rende, né? Essa função que o Luciano faz ali no meio, por mais que você fale, não, ele é um segundo atacante atuando ali nessa área ali, dentro da dinâmica do jogo não é isso que acontece, porque ele está numa função, ele está numa posição do meio que não tem ninguém jogando, então ele tem espaço tanto para jogar lá dentro quanto jogar aqui para trás, porque se ele não fizer essa volta aqui para trás, não vai ter ninguém que faça, porque os pontas, né, que é o Lucas e o Wellington Rato, estão muito abertos. E aí então fica um buraco no meio. Se você jogar com 4-4-2, você vai trazer esses caras da ponta mais para dentro, né? Dando mais liberdade para os laterais. Não posso usar isso por causa do Rafinha que não aguenta ir, voltar, ou o Wellington que não tem muita força. Mas gente, a gente não vai ter um jogador assim, né? O Jamal Lewis que vai chegar aí também é um jogador de profundidade. O Igor Vinícius que entrou também é um jogador de profundidade. Então vamos jogar com esses caras. E aí a gente pode jogar num 4-4-2 ali com 2 volantes, 2 meias, e aí sim você pode trazer o Lucas mais para dentro, você pode trazer o Nestor ao invés de ter que jogar com o Rato invertido, alguma coisa mirabolante. E aí o Luciano vai jogar lá perto do Caleri, porque coitado do Caleri ontem, ele brigava com 2, 3 zagueiros sozinho, o tempo todo sozinho, isolado. O Lucas, quando conseguia dominar uma bola, já tinha 3 em cima dele. O São Paulo não consegue fazer com que os jogadores do time adversário distribuam a marcação, porque não precisa, né? O Lucas está de um lado, aí tem o Caleri lá na frente, o Luciano perdido, e o Rato está do outro lado. E aí o Lucas, quando domina a bola, tem o volante, tem o lateral em cima dele, o tempo todo jogando assim, o tempo todo, não dá. Tem que utilizar os jogadores para fazer com que o time adversário se preocupe com os outros jogadores onde eles estão. O cara que saiu ontem, acho que é Otávio, se eu não me engano o nome dele, que saiu por causa do ombro, foi o cara que jogou colado no Luciano no primeiro jogo e ia fazer essa função ontem também. Acabou não fazendo. Quem entrou pelo que foi falado. Eu não conheço o time do Atlético Mineiro para poder dizer, mas aí quem entrou no lugar dele foi não vou lembrar, não sei se foi o Fux, mas quem entrou no lugar dele não tem essa função, não tem esse caguete, vou falar assim, de acompanhar jogador o tempo todo, né? Então o Luciano teria um espaço para poder jogar. Teve. Pode ter tido também, a gente não viu. A gente não conseguiu ver. Porque, de novo, ele está num espaço do campo em que ele tem que ser criativo, e aí não é. Né? Fica difícil assim, fica complicado. É claro, o São Paulo está sentindo muito, né, as ausências do Pablo,
do Alisson, do Ferreirinha, né? Puta, ontem era pro jogo pro Ferreirinha. Lucas de um lado e Ferreirinha do outro, você teria realmente uma dinâmica de jogo muito diferente. E talvez para tentar representar isso, né, com outros jogadores, você utilizasse o Lucas com o William Gomes, né, sem ter que sacrificar tanto o Lucas, né, colocando o Lucas invertido na ponta esquerda ali. Mas aí a gente não entra, a escalação não é nesse sentido. A gente volta para o segundo tempo sacrificando mais ainda os jogadores que a gente tem, porque aí a gente matou, por mais que a gente trouxe o Lucas para um lugar que ele estava mais acostumado a jogar, que é pela direita, a gente matou o Rato, que jogou ele para a esquerda. A gente fica com um jogador a menos em campo, quando o jogador está tão fora de posição assim. As substituições dos laterais, né? Michel Araújo no lugar do Wellington. Se você pegar posição por posição, obviamente o Michel Araújo é um jogador de meio, né, para frente, e quando você coloca um jogador desse numa posição mais recuada, o intuito, né, o sentido disso é que você tenha mais agressividade. E aí, por mais que a gente tenha colocado depois o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, a minha ideia de futebol é assim: onde eu estou com problema? O meu problema ontem era no último terço do campo, onde eu não tinha criatividade, onde eu não tinha efetividade, onde eu tenho um centroavante isolado, morto, sozinho, né? Esse era o meu problema. Qual que é o problema? A bola circula na intermediária do time adversário, circula e não chega lá para quem tem que decidir. Adianta eu pegar e tirar jogadores que estão executando suas funções bem para mudar, para tentar fazer uma transição de bola melhor? O São Paulo não estava com problema de transição de defesa-ataque. Não estava com problema nesse quarto, nesse terço do campo aqui atrás, né? Eu não estava com problema de transitar a bola da defesa para o meio ou do meio, né? O problema era do meio para o ataque. E aí eu faço substituição com o intuito de melhorar essa transição. Eu acho que, eu volto a falar assim, a mudança é boa quando o problema é a transição nesse pedaço do campo, e não era isso. O São Paulo estava com um problema de finalização, de fechar a jogada, né? de concluir. Esse era o problema do São Paulo, de ter ali, quando a bola está na intermediária do time adversário, no nosso domínio, o que eu faço com a bola? Talvez fosse dar profundidade, né, fazer com que os laterais fossem... O Michel Araújo não faz isso jogando no meio? Ia fazer jogando no lateral. Enfim, assim, conceitualmente para mim é até uma tentativa, mas não era necessidade. Eu acho que a necessidade sim era ter ido com o William Gomes, ter entrado com o André Silva, o Eric, mas com substituições não tão tardias, né? No lugar do Rato, no lugar do Luciano. Talvez até tira o Luiz Gustavo, coloca o Nestor, recua o Liziero, que o Liziero, volto a falar, o Liziero estava numa noite muito melhor do que o Luiz Gustavo. Tanto é que essa bola que o Luciano saiu cara a cara com o goleiro lá, foi o Liziero que deu o passe. Faz uma mudança ali, né, onde você sabe que vai gerar criatividade.
não foi o que aconteceu, né? Aí a gente fica com a bola. E o Atlético Mineiro falou: quer ficar com a bola? Fica aí. Você não tá atacando mesmo, não tá chutando, né? A ponto do goleiro dos caras não precisa nem fazer cera em tiro de meta, né? A gente não conseguiu, nós ficamos com a bola acho que 60% do tempo, a gente não conseguiu criar uma chance assim, falar, pô, né? Acho que perder faz parte, né? Mas quando a gente tem o jogo na nossa mão, pô, o jogo estava na nossa mão ontem. Fica difícil de engolir, né, a derrota, por mais que tenha sido empate, mas a desclassificação veio por conta disso, né? A gente teve a bola, mas não teve a bola do jogo. É claro que, né, quando a gente ganha tem os heróis e quando a gente perde tem os vilões. Eu tô aqui criticando, né, a questão das substituições e tudo mais, mas eu não acho que tem que fazer caça-bruxa não, tá? O Zubeldia continua com um trabalho bom, com números bons, com um elenco ainda na mão dele. O que eu acho é que a gente tem que ele ainda tem que se situar um pouco do que né? Eu vi alguém falando que o Zubeldia, quando jogava mata-mata, ele não gostava de fazer substituições pela LDU. Mas, gente, tá no São Paulo e agora você tem que mexer. Se o time não tá bem, tem que mexer. Ainda mais agora, com 5 substituições. Pô, né? O time não tá criando, não tá... Mexe, substitui. Mas não, né, 6 por meia dúzia e tira o Rafinha e coloca o Igor Vinícius. Não acho que essas eram as mudanças para ontem. E ficar falando disso também, gente, é assim. Eu poderia fazer o episódio hoje simplesmente assim: o São Paulo teve a bola, não conseguiu criar, não teve efetividade nos 90 minutos de ontem, nos 90 minutos do outro jogo, e foi isso. Acabou. Porque foi efetivamente o que aconteceu, né? Teve o lance lá que poderia expulsar o cara, né? Mas aí você tem os destaques, né? Que eu acho que o Alan Franco, o Lisieiro, destaques positivos. Os destaques negativos: o Luciano perdido, o Luiz Gustavo sem tempo de jogo, o Lucas, eu não sei se está muito marcado ou estava cansado por conta, né, da viagem e tudo mais, mas ficou aí, né, o gosto amargo o empate com o gosto amargo de desclassificação por ter perdido aqui, né, uma bola besta que a gente perdeu no último minuto do jogo. Tem que juntar aí os cacos, aquele momento de juntar elenco, de falar, tentar corrigir o que dá para ser corrigido e levantar a cabeça, porque tem Libertadores aí pela frente, jogos difíceis, né, contra o Botafogo, o primeiro jogo fora, né? A disputa no Campeonato Brasileiro agora só piora, né? O próximo jogo já contra o Cruzeiro é jogo de 6 pontos. Então, e se a gente quiser realmente ter uma boa colocação ao final do campeonato, esse jogo
é fundamental, é fundamental. Mas aí o elenco pode estar desgastado agora, estávamos desgastados. Não vai nem viajar, tá, gente? O jogo ontem foi em Minas, foi em Belo Horizonte. O jogo contra o Cruzeiro é domingo em Belo Horizonte também. Então, já vai ficar por lá mesmo, fazendo uma excursão em BH. Teve 10 dias aí de treino, tudo bem que alguns jogadores fora, né, mas por conta de estarem em suas seleções, mas olha, eu fico mais revoltado com a questão aí de CBF, VAR e não sei o que sempre é contra a gente, do que efetivamente revoltado com a derrota, né? Eu acho que o time pode melhorar, pode render mais, né? O VAR a gente já sabe que é isso mesmo e não vai melhorar isso aí. Então nós temos que nos concentrar em ganhar e sempre não ser um lance discutível, que se for lance discutível é contra a gente, a marcação é contra a gente. Bom, é isso. Sem mais delongas, então próximo jogo contra o Cruzeiro, domingo às 18h30 lá em Minas Gerais. Fechado? Beleza então, gente, nos vemos no próximo episódio aí, até lá.